Olá, YouTube! Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal maravilhoso. Como vocês já viram aí no título, hoje a gente vai fazer um vídeo super diferente por aqui, que é reagindo a cercados gringos que eu encontrei no Pinterest. E eu já vou explicar por que surgiu a ideia desse vídeo e detalhar um pouco sobre isso pra vocês. Mas antes de a gente começar, eu quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Considere comentar qualquer coisinha aqui embaixo nos comentários para ajudar o YouTube a engajar mais os meus vídeos e, claro, considere se tornar um membro aqui do canal, fazendo igual a esses queridos maravilhosos aqui do cantinho que estão todo mês juntinhos comigo, tendo uma interação muito fofinha e recebendo vários benefícios aqui do canal. E dá uma olhada também que o último planozinho dos membros é uma consultoria que eu fiz de forma bem legal, interativa aqui com vocês, onde eu faço uma consultoria particular com você e a gente fala tudo sobre porquinhos da Índia, eu tiro suas dúvidas, claro, né, o que tiver ao meu alcance e ajudo você na medida do possível relacionado aos porquinhos da Índia. E a gente tem tipo um bate-papo super maneiro, com geralmente 1 hora de duração, onde a gente conversa sobre tudo. Você pode me apresentar o cercado dos seus porquinhos, o que você está comprando antes de ter, ou se você já tem, se os seus porquinhos estão precisando de algum atendimento especial, caso ele seja com alguma doença de pele, enfim, eu te ajudo, né, na medida do que for possível, né, do que tiver no meu alcance. A gente já tá com alguns alunos dessa consultoria e foi, assim, maravilhoso as nossas primeiras aulas, foi muito gratificante mesmo e acho que muito produtivo. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre essa consultoria ou sobre os outros planos do Seja Membros, clica aqui embaixo no botãozinho, dá uma olhada em toda a listinha, todo o detalhamento ali e escolhe o que for melhor para você. Agora sim, vamos começar esse vídeo. Bom, pessoal, eu tava esses dias no Pinterest, lá no meu trabalho, e resolvi pesquisar um pouquinho sobre cercadinhos de porquinhos da Índia gringos, porque muitos deles têm umas coisinhas super diferentes que dá pra fazer de DIY, e eu queria alguma inspiração diferente pra eu poder trazer aqui no canal pra vocês. E eu acabei pesquisando assim, ó, Guinea Pig Cage Ideas, que é ideias de cercado de porquinhos da Índia, basicamente. E aí, pessoal, eu fiquei pasma de ver os cercadinhos que apareceram por lá, porque de verdade, eu não fiz nenhuma outra pesquisa além disso. E aí me listaram vários cercados que foram basicamente a maioria dos que eu selecionei aqui. Eu não fiz nenhuma pesquisa super detalhada. E fui salvando as imagens, assim, as primeiras imagens que apareceram pra mim foram muitas. Eu vou selecionar algumas, porque acho que senão esse vídeo vai ficar com uma meia hora de duração. E eu vou reagir aqui junto com vocês, eu não olhei muitos detalhes das imagens, mas assim, todas as imagens, na minha opinião, tinha alguma coisa tipo prejudicial ou errada ou completamente fora da casinha para porquinhos da Índia, e isso é que me preocupa, porque essas imagens que estão no Pinterest, as pessoas colocam lá para poder mostrar o cercado, para poder servir de inspiração, enfim, cada um tem o seu motivo. Mas você de fora que não entende ou que tá querendo uma inspiração para alguma coisa, infelizmente, né, essa moda gringa é muito comum da gente colocar em prática aqui no Brasil. Então, assim, tudo que a gente vê lá de fora, a gente acha que é lindo, que é diferente, que tá certo, e a gente vai ver, se ela tá fazendo, eu vou fazer também. E aí a gente copia e tá errado, ou não é tão saudável pro porquinho, enfim. Então, assim, eu fiquei pasma de ver de tantas fotos numa pesquisa tão simples. Eu até recomendo que você pesquise na sua casa pra ver se essas fotos vão aparecer pra vocês, provavelmente sim. E aí, tipo, várias coisinhas que, ao meu ver, não estão corretas. E claro, eu não sou nenhuma juíza aqui, eu não tenho nenhuma autonomia pra ficar julgando o cercado certo ou errado, eu só vou dar a minha opinião, porque assim, eu tento fazer o melhor pros meus porquinhos, na medida do que eu aprendi, do que eu sei que é certo, do que eu pesquisei, do que eu corri atrás para os meus meninos, e é isso que eu tento passar aqui pra vocês também. E eu acho que esse vídeo é uma forma de mostrar que nem tudo que a gente vê nesses sites, assim, de coisas pra inspirar, pra gente copiar, que é certo e que é legal da gente, tipo, ver, e se não tiver um conhecimento por trás, a gente vai achar que tá certo, vai fazer
e às vezes vai colocar os nossos bichinhos em risco ou qualquer outra coisa, enfim. Então, assim, é apenas a minha opinião, se você gosta, se você acha certo, se você não concorda, enfim. Pode ficar à vontade para falar nos comentários, mas é apenas a minha opinião e eu vou trazer em detalhes aqui para vocês. E se a pessoa quer continuar fazendo isso, se ela vai continuar, se ela não vai, se ela vai piorar, se ela vai melhorar, eu não tenho, tipo, nada a ver com isso e eu só tô trazendo aqui mesmo as imagens de forma de alerta para vocês. Então, vamos lá. A primeira imagem aparentemente é um cercado tipo até fofinho, olha só. Mas eu gosto de comentar que muitos cercados gringos têm essa mania de ser esse corredor comprido, assim, longo, essa coisa, ele é estreitinho e comprido a vida toda. E isso eu acho muito desconfortável, porque parece que o porquinho ele tá vivendo ali enclausurado num corredor infinito, sabe? Ele não é tipo um quadrado para ser mais amplo e espaçoso para ele correr para todos os lados. Eu sinto que os porquinhos eles só ficam assim, ó, o tempo todo, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Porque eles são estreitos, geralmente os cercados gringos eles têm 60 centímetros de comprimento. E não é uma coisa tipo meio quadrada para ser maior, e sim um retângulo fininho que dá essa impressão dele ser apertadinho e desconfortável, sabe? Parece que o porquinho tá sempre preso numa gaiolinha que ele só pode ir pra lá e pra cá o tempo todo. Enfim, eu tenho essa sensação. A segunda coisa, essas luzes. Gente, luz natalina não é coisa pra ficar enfeitando o cercado. Ah, fica bonitinho, mas não é bom, gente. Eu não acho que seja saudável para os porquinhos essas coisas de ficar colocando essas luzes. O cercado ele não tem que ser bonito, ele tem que ser bom para o seu porquinho da Índia. Então não fica inventando moda, não fica decorando o cercado com luzinhas, porque essas luzinhas esquentam, elas são muito fortes para ficar ali o tempo todo no rostinho deles. Eu acho assim completamente sem noção isso. E também tem essa questão do porta-feno de arame e essa bolinha que tá próxima de um porquinho todo branco, mas no meio do cercado, que eu já tive um caso aqui há muito tempo atrás, eu até já falei em vídeo sobre isso com vocês. Essa bolinha, ela também é do mesmo material do arame, do aramado, do porta-feno aramado. E um porquinho uma vez, tipo assim, era uma bolinha onde você coloca um monte de feno e o porquinho fica girando aquela bolinha pelo cercado catando feno. Um porquinho de uma inscrita uma vez, ele conseguiu enfiar a cabecinha ali para poder pegar um feno específico, né? Não tem como a gente explicar isso, mas enfim. Ele enfiou o roxinho ali e fez força e a cabecinha dele ficou presa dentro da bolinha. E aí ela viu tarde demais, ele já tinha, enfim, falecido por conta disso. Ele ficou preso por muito tempo, aquele arame apertou o pescocinho dele. E o mesmo pode acontecer com esse porta-feno, por isso eu nunca recomendo esse porta-feno aramado, porque eles podem enfiar o roxinho ali, o arame ele é um pouco maleável, então pode dar para o porquinho enfiar o roxinho e ficar preso ali dentro. Então assim, a gente vê essas coisas assim, e às vezes você tava procurando um porta-feno e aí você tava na dúvida porque viu esse na internet, mas não sabia se era bom. Você vê uma foto de uma pessoa utilizando um porta-feno desse, você vai falar, então eu posso comprar. Aí você vai lá e compra, sem pensar que isso pode fazer algum tipo de mal pro seu pet, entende? O próximo cercado, gente, eu só quero falar mesmo sobre como ele não enfim, vamos lá, olha só. Primeiro, a questão do corredor, extremamente estreito, lotado de coisa, porque você consegue vir pra cá e pra cá, e nem muito disso, porque tá lotado de coisa, tem coisa ali, assim, que não tem espaço pro porquinho andar. E essa questão desse feno exposto dessa forma, eles geralmente colocam uma tigela bem grande e colocam muito feno lá dentro. E aí o porquinho tem que entrar dentro dessa tigela para poder comer o feno. E como o organismo deles funciona muito rápido, eles já vão comendo, fazendo xixizinho, cocôzinho em cima do feno que eles vão comer. Então, assim, é muito anti-higiênico. Não acho saudável para os porquinhos, porque outro porquinho ou o próprio porquinho pode comer o feno que já tá sujo de xixi ou alguma coisa assim. Então, assim, eu acho isso completamente sem lógica. E isso é muito comum lá na gringa, não sei porquê. E apesar de que esse cercado tá super lindinho desse jeito, assim, tipo, vários cercados, parece que essa pessoa tem, sei lá, uns 6, 8 porquinhos da Índia. E eu acho, tipo, super inviável essa questão de cercados, assim, porque como que ela faz a limpeza dos cercados de baixo? Aquela quina, assim, principalmente, como é que ela consegue chegar lá para limpar com só esse pedacinho desse tamanho para ela se enfiar lá para limpar? Enfim, não curto o cercado assim, acho muito abafado também.
e sobre ele estar cheio de coisas, cheio de informação. Eu acho uma poluição visual muito grande pra gente, pros porquinhos, enfim, não gosto de cercado assim, mas é a minha opinião. Outro cercado também que é extremamente fofinho, né, mas completamente inviável, porque tem a questão do mesmo problema anterior do porta-feno. Olha só, o porquinho tá em cima do feno para poder comer o feno, enfim, ele faz as necessidades ali e depois come o feno todo sujo. O cercado extremamente pequeno, continua sendo aquele corredorzão infinito, estreito, onde o porquinho só pode ir para lá e para cá. Muita coisa espalhada, porque como o cercado é estreito, o pouco que tem ali parece que já é muito, então tira o espaço do porquinho. Um segundo andar completamente inútil, onde só tem um aramado pequeno, onde a rampinha, ele só consegue subir na rampinha para entrar numa casinha, e eu duvido muito que ele entre nessa casinha, porque a casinha ela não deixa o porquinho sair dali, né? Tipo, ele só tem a opção de ir pra casinha, porque a casinha tá grudada na portinha ali do segundo andar. E eu duvido muito que eles entrem nessa casinha de verdade, porque porquinhos... Eu conheço, gente, não entra nessa casinha, tá ali só de enfeite. Eu tenho certeza que eles preferem um andar de baixo ali, de enfiar ali embaixo para poder dormir, do que subir lá em cima, nesse segundo andar. Então, esse segundo andar tá ocupando um espaço que poderia ser muito mais útil de outra forma, e essa rampa não faz bem para a coluna deles, e às vezes ela poderia tirar esse aramado do segundo andar e colocar embaixo para aumentar o tamanho do cercado, para tirar essa sensação de corredor e ter mais espaço para os porquinhos, sabe? Então assim, não funciona para mim. Gente, esse cercado me dá gastura, e existe muitos desses cercados, vão ter outros por aqui, desse modelo de... tá vendo? São 3 andares, e esse móvel geralmente já vem de pronto, assim, lá na gringa. E olha só como é estreito, gente. Isso me dá gastura, juro pra vocês. Eu fico completamente incomodada. E assim, só pra vocês verem, que nem sou eu que tô falando, a imagem já tá mostrando. Olha o tamanho dos porquinhos da Índia que estão dentro desse cercado. De tão gordos que eles estão, gente. Tipo... olha a quantidade de comida que tem nessa barca de verduras que a dona colocou. É comida que tem ali para quase uma semana dos meus 2 porquinhos aqui em casa. Então, assim, isso não faz o menor sentido. Eles comem extremamente demais e de forma errada. E eles não têm espaço algum para andar ali. Por quê? Ah, Maria, mas tem 3 andares. Gente, e daí? Vocês acham mesmo que eles vão ficar andando para cima e para baixo nesses andares? É óbvio que não. O porquinho da Índia, ele não vai ficar andando para lá e para cá. Ele vai ficar só no lugarzinho. Eu aposto que eles vão ali no meio para poder comer e descem para poder dormir e pronto. É essa caminhada que eles fazem durante o dia. Eles não vão ficar transitando pelos 3 andares nunca. Então, assim, eles praticamente não andam, porque o pouco que tem de espaço ali tá ocupado com as coisinhas deles e com a rampa que é para eles acessarem os demais andares. Então, assim, esse cercado é horroroso, é, assim, desumano. E essa questão também de ser um vidro na frente, por mais que fique bonito, né, é extremamente abafado, porque só tem a greta de cima para passar um vento, porque de todos os outros lados é tudo fechado. Então, assim, meu Deus mesmo, meu Jesus. O próximo cercado é um cercado temático de Halloween, e eu só vou ser chata aqui mesmo, porque essas cores assim demais, um monte de cor, muita informação, poluição visual, isso me incomoda muito. Eu não gosto dessas cores. Eu imagino um porquinho vivendo ali nesse soft todo colorido de preto, laranja, um monte de detalhezinho e esses panos laranjas super fortes, enfim, isso me incomoda muito, mas é só a minha parte chata gritando aqui dentro. E só comentando também a questão do feno, olha lá, um porquinho em cima do feno, espalhado. Gente, e fora que isso não é saudável pro porquinho, na minha opinião, e fora que isso deve fazer uma bagunça, porque não vai ficar juntinho ali. À medida que eles forem comendo, aquilo ali vai se espalhando. Até porque eles andam meio rastejando, então à medida que eles forem saindo do feno, eles devem levar feno pro cercado inteiro e ficar aquela bagunça, e é o triplo do trabalho para limpar. Isso não faz sentido para mim. E se vocês repararem, tem um brinquedinho no canto ali do cercado repleto de sementes. Gente, não pode nunca ser oferecido semente para porquinho da Índia. E tem um brinquedinho ali que é até legal, mas está cheio de sementes, e sementes não podem ser oferecidas. Então, assim, mais alguns erros por aí.
Um outro cercado que me chamou a atenção foi esse cercado aqui, que me deu a inspiração desse vídeo, porque ele é todo branquinho. Eu acho esse cercado super lindo, super soft, super gostosinho de ficar vendo. Mas o que me incomodou nesse cercado, depois que eu abri a foto para analisar, é a quantidade de ração que tá nesses potinhos. Gente, juro, ali tem ração para umas 2 semanas para os meus porquinhos aqui em casa, juro. Juro pra vocês. Para umas 2 semanas ou mais. Aquilo ali deve encher o meu pote de vidro, que eu coloco ração, tipo, para 2 semanas aqui em casa. De verdade. Eu acho que dá para umas 2 semanas. A quantidade de ração que os meus porquinhos comem dá em 2 semanas é aquilo ali que os porquinhos dessa pessoa vai comer em um dia. Te juro. Então, assim, aí você vê isso aí e você pensa, nossa, eles podem comer pra caramba. Aí você vai lá e faz o quê? Faz igual, porque você tá vendo no cercado gringo, o cercado gringo é moda, então você vai lá e copia. Super vazio o cercado também. Eu julgaria que esse cercado é somente para um porquinho, mas como tem 2 bebedouros, 2 potinhos de ração, eu imagino que sejam para 2 porquinhos mesmo. Mas assim, um corredorzaço com pouco espaço, estreito, né? E assim, só 2 caminhas. E nem é, tipo, coisas confortáveis para eles se esconderem ali, sabe? É só um túnelzinho que eles nem devem usar, não sei, porque parece que é completamente desconfortável, né? Parece que é de sei lá, um negócio de fibra. E uma caminha aberta que talvez eles usam, mas assim, ele é todo aberto, então não passa segurança para os porquinhos. Se vocês repararem, tá apagado, mas também tem pisca-pisca nesse cercado. O feno completamente exposto também para eles subirem em cima, então assim, é muito complicado, gente. Muito complicado esse cercado aqui também. Gente, esse cercado me deixou intrigada porque eu acho que não é real. Eu acho que isso é uma imagem criada por IA. Mas eu gostaria de já deixar aqui também o meu comunicado em relação a isso. Porque por mais que isso seja IA, não tenho certeza, parece que é. Mas algumas pessoas lá na gringa utilizam cercados de porquinhos da Índia assim também, que é uma vibe de cercado de coelho. Porque eu não sei se vocês sabem, mas coelhos eles vivem soltos pela casa ou por algum cômodo e só tem um local para eles comerem e fazerem as necessidades, de resto eles ficam soltos pela casa. E aí, aparentemente, é a mesma coisa, tá vendo? Não é um cercado, o local é aberto, os porquinhos ficam soltos por ali e só tem um caixotezinho cheio de serragem, onde o porquinho deve comer e fazer as necessidades por ali e depois ele sai dali e fica andando pela casa. Primeiro que tem muita coisa errada aí. A serragem é completamente perigosa por muitos motivos para porquinhos da Índia. Então, assim, eu abomino serragem para porquinho da Índia. Segundo, o porquinho ele fica solto, ele faz o que ele quer, ele rói o que ele quer. Você pode pisar nele, você pode matar ele, você pode machucar ele. Algum bicho pode pegar ele pode roer algum fio, ele pode roer rejunte da parede, ele pode comer qualquer coisa que cair no chão, ele pode comer ração de cachorro, ele pode comer qualquer coisa e você não vai estar vendo e ele vai estar ali 100% correndo risco. Ele vai ficar pisando no chão direto, né, no chão duro, que faz mal para as almofadas das patinhas dos porquinhos. Então, assim, é tanta coisa errada que eu não sei nem o que dizer. Então, assim, nunca, jamais recomendo esse tipo de cercado para porquinhos da Índia, que nem é um cercado. É uma forma irresponsável de criar o bichinho. Outro cercado que você olha assim e você pensa, oh, uau, meu sonho de consumo, cercado feito sob medida, de forma lindíssima e maravilhosa, para deixar os meus porquinhos com armário embutido e piriri pororó. Aí você vai olhar, aí você vai reparar e você cai para trás, porque assim, tem muita coisa errada. Primeiro, a serragem. Não vou nem voltar no assunto da serragem, porque eu já fico doido, isso já me incomoda. Segundo, tem rampa para os andares. Gente, não é recomendado rampa por causa da coluna dos porquinhos da Índia a longo prazo, não é útil, não é legal. Terceiro, porta-feno aramado. Super perigoso, ainda mais esse, porque os arames são assim, ó, facinho dele enfiar a cabecinha ali dentro e ficar agarrado e, enfim, alguma tragédia acontecer. Segundo, se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 porquinhos da Índia que eu consigo ver por cima, assim, nesse cercado. 8 porquinhos da Índia. Esse cercado não tem um tamanho suficiente para 8 porquinhos da Índia de forma alguma, tá? É aparentemente pequeno para essa quantidade toda de porquinhos.
E essas casinhas extremamente quentes para porquinhos, junto com essa serragem extremamente abafada e úmida por causa do xixi. Então, assim, não recomendo nunca um cercado desse tipo. Tipo, claro, é lindo, é maravilhoso, você pode fazer um desse na sua casa, desde que a forração seja adequada e o número de porquinhos que você tenha condiz com o tamanho do cercado que você escolheu. Outro cercado que a gente também fica apaixonado, porque o quarto já é todo temático para porquinho da Índia, o cercado sobre medida, embutido, armário embutido, tudo direitinho, e você vai olhar um corredorzaço super estreito com 4 porquinhos da Índia, onde eu não recomendaria nenhum porquinho da Índia viver nesse cercado, mas vivem 4. Então, assim, vocês estão entendendo? Olha o tamanho do cercado. Gente, essa maritaca. Enfim, não cabe nenhum porquinho da Índia nesse cercado. Eu não recomendaria por conta dele ser estreito e não ter espaço para os porquinhos andarem. Então, assim, vivem 4. Então, assim, pensa bem como isso é um absurdo. Um monte de coisa de madeira disposta ali, ocupando ainda mais o espaço, e essa serragem no fundo, e esse porta-feno completamente perigoso também, por causa dele ser aramado. Olha lá, as frestas, facinho ali deles enfiarem o rostinho e agarrar. Então, assim, é bonito, mas tá tudo errado, gente. Isso é apavorante, meu Deus. Outro cercado que eu não preciso nem falar, apesar de ser abafado, extremamente abafado, sem nenhuma ventilação, tem luz de LED no cercado para ficar claro ou para ficar bonito, não sei, o que faz com que ele fique ainda mais quente, porque essas luzes, elas ficam quentes com o tempo, né, que vai ficando ligada, elas ficam quentes. O que mais me deixa desesperada nesse cercado é que o feno tá ali exposto à vontade para eles pisarem, e ao invés da pessoa usar serragem, ela usou algo ainda pior, que é o granulado de madeira, que é esses negocinhos espalhados ali pelo cercado todo. Isso é um granulado feito de madeira, onde o porquinho faz xixi ali, o granulado dissolve e vira uma poeira. Essa poeira vai ficar úmida ali com o xixi, o porquinho vai andar em cima, vai ficar molhado, vai desenvolver uma doença de pele, e também a poeira, à medida que for secando, ela vai ficando solta, eles vão ficar andando ali, vão ficar grudando um monte de poeira neles, eles vão ficar respirando aquilo. Então, assim, não tem benefício nenhum. É completamente assustador esse cercado e extremamente pequeno. E além desses vários erros que eu já listei aqui, ainda repare que tem 3 porquinhos da Índia nesse cercado completamente minúsculo, onde eu também não recomendaria nenhum porquinho para poder viver, por conta de, das coisinhas que não são ok ali, e também por conta da rampa, enfim, não dá. Esse cercado, gente, até então, na hora que eu peguei ele pra ver, eu falei, meu Deus, até que enfim, um cercado mais ou menos, um cercado assim, que realmente ainda vai. Por quê? Já ignorando o fato do corredor. Vocês estão vendo que não teve um que não é aquele corredorzão estreito, assim, infinito? E aí você já observa que as casinhas completamente gigantes, mas até aí tudo bem, a gente finge que tá ok. Aí você repara, um bebedouro, um potinho, um porquinho, então realmente a pessoa só tem um porquinho da Índia, que não pode, então mais um erro. Outra coisa, o feno na tigela, como sempre a gente viu aqui nas imagens anteriores. Mas, você reparar bem, tipo, ainda vai alguns aspectos desse cercado, mas aí eu falei, não, tá bom demais pra ser verdade. Olhei bem, olha só esse potinho que tá com um monte de legumes ali. Primeiro, legumes demais. Aquilo ali é muita coisa para um porquinho só. Mas aí, se você der um zoom direitinho, você vai notar que tem abacate naquele potinho ali. Gente, abacate é um veneno para porquinho da Índia. Nunca, jamais deve ser oferecido. A longo prazo, abacate pode levar à morte do porquinho e, infelizmente, tá ali naquele potinho. E claro, já aproveitando para falar que eu olho os comentários quando tem comentários de fotos gringas assim, e já tinha um comentário de uma brasileira lá falando sobre, uma brasileira e uma gringa até, falando sobre o abacate no potinho. Então, assim,
já foi visto que estava errado, já foi comentado, mas mesmo assim a foto tá lá como uma inspiração para quem quiser ver, enfim. E por último, pessoal, porque o vídeo já vai dar 30 minutos, então eu não vou reagir a todas as imagens que eu peguei, mas eu quero mostrar essa aqui para vocês porque eu fiquei assim apaixonada por esse cercado. Apesar de que tem algumas coisinhas erradas que eu já vou comentar, mas eu preciso mostrar para vocês que até o cercado certo tem coisa errada. Esse cercado foi o único que não é quadrado, que não é aquele corredorzão. Olha só como ele é quadrado, que ele não tem 60 centímetros, então ele é bem maior, ele deve ter uns 80 centímetros ali. Ele parece muito o tamanho do meu cercado, né, de 1,20 por 80, porque ele tá bem quadradão, né, apesar de que não é. Mas ele é mais amplo, olha quanto espaço esses porquinhos têm para andar ali, assim, é perfeito. São 2 porquinhos da Índia que eles, inclusive, estão, assim, fofíssimos na foto. Essa foto é maravilhosa. Esse sol entrando nesse quarto super aconchegante, dando essa vibe tão gostosa. Eu amei que a pessoa colocou esse véu para poder proteger dos insetos, enfim, maravilhosa, atenciosa, cuidadosa, mas tem luz de Natal pelo cercado. Aparentemente elas estão apagadas, não sei, não consegui entender, mas tá dando para ver nitidamente que tá cheio de luzes de Natal ao redor do cercado. E também o feno exposto para eles subirem lá para comer. Uma coisa curiosa é que eles costumam colocar também essa rampa de madeira completamente sem utilidade na minha cabeça, para eles subirem lá para poder comer o feno, enfim. Não sei se funciona, na minha cabeça não funciona, mas enfim. E tem muitos brinquedos ali de papelão e daquele negócio que tem dentro do coco, da casca do coco, tá ali. E assim, não tá errado em si, mas eu acho um pouco perigoso porque solta umas lascas que podem machucar a boca do porquinho da Índia ou pode fazer com que eles engasguem. Então assim, eu acho esse brinquedo extremamente perigoso. Tudo que tem alguma coisa de coco, assim, eu fico muito receosa de colocar no cercado para os meninos por conta disso, tá? E o papelão, tem muito brinquedo de papelão ali em excesso e que a longo prazo eles ficam, tipo assim, não tem problema ingerir papelão. Não tem problema, mas assim, tem muito papelão, é muito papelão ali para ser roído, eles provavelmente vão roer porque o porquinho adora roer as coisas, então assim, eu acho que é demais pra ter tanto assim no cercado pros porquinhos, sabe? Não é jamais uma coisa que eu faria. Mas assim, no resto, esse foi o cercado assim mais bonitinho que eu vi, mais correto. E, gente, mais uma vez, eu não sou juíza de nada, eu só tô dando a minha opinião aqui pra vocês, porque muita gente vê esses cercados e pega de inspiração e coisas assim completamente erradas, assim, que não são seguras, ou que tem alguma coisa assim que pode fazer mal pro porquinho, a pessoa não pensa, simplesmente posta, enfim. E aí, quem não tem conhecimento, vai lá, copia e coloca os porquinhos em risco também. Então, é apenas a minha opinião. A pessoa faz o que ela achar certo, o que ela quer, o que ela aprendeu e é isso, tá? Cada um com o seu, cada qual. É só mesmo para mostrar a vocês como tem muita coisa errada na internet e a gente tem que ter um pouco de noção para poder filtrar direitinho o que a gente copia ou não, principalmente de coisas gringas que é modinha por aqui. E claro, existiam outros vários milhões de cercados lá, alguns certos, mas a maioria nesse estilo assim, sempre com alguma coisinha que eu não julgo correta. Mas trouxe aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou quiserem fazer alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa, comenta aqui pra mim e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!